Já abrimos o programa, o Jornal da Mix de hoje, falando sobre a Semana do Empreendedorismo. E hoje, dia 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que traz aí todas as suas peculiaridades, mas entre uma característica que tem se desenvolvido nesses últimos anos, exatamente para o enfrentamento das dificuldades, é o da solidariedade, o da colaboração, o das redes de apoio dos grupos de mulheres empreendedoras, sejam eles organizados ou, às vezes, por iniciativas particulares, né? Conexões que vão acontecendo. E um exemplo disso que eu conheci ali no momento da, já ia dizer pandemia, né? Mas da enchente de maio, da inundação, aqui no caso de Porto Alegre, que me chamou a atenção e ainda ecoa aqui, porque eu acho ele muito replicável em diferentes contextos, que foi o de um café no quarto distrito, até a área mencionada pelo Orestes agora no comentário como uma das áreas mais atingidas aqui em Porto Alegre, que teve o acolhimento de um café da Zona Sul de Porto Alegre. A Zona Sul também foi bastante prejudicada ali na área de Ipanema, Pedra Redonda, Jardim Isabel, muito próximo do Guaíba, mas a parte mais próxima, as quadras mais próximas foram de fato inundadas, mas uma boa parte também foi preservada, não foi tão prejudicada como o quarto distrito. E ali fica o Café Limão Bergamota. O Café Limão Bergamota abriu o seu espaço, a sua estrutura, para que o Café Lacabane do quarto distrito operasse durante um final de semana. E isso foi assim, muito rápido. Aconteceu e a iniciativa foi tomada, dando um respiro para os empreendedores do quarto distrito. E por isso a gente conversa hoje, nesse Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, com as empreendedoras Juliana Sleutes, que é a fundadora e proprietária do Café Limão Bergamota, e com a Roberta Faleiro, que é a proprietária do Café Lacabane. Bom dia, Juliana. Bom dia, Roberta. Bom dia. Acho que não sei se a Juliana já está nos escutando. A gente está acompanhando ela aqui pelo vídeo. Não sei se ela está com o nosso áudio. Bom dia, Juliana. A gente está sem o teu áudio, Juliana, ainda. Não sei se está. Eu estou vendo a fala no vídeo, mas a gente não está recebendo Desculpa. aqui. Agora sim. Eu fico acompanhando aqui pelo vídeo, por isso que eu sei que ela está conectada. Estou só explicando aqui para os nossos ouvintes, né? A gente faz essa espera para alinhar todas as conexões, mas estava acompanhando pelo retorno de vídeo que a Juliana já estava conosco. E, bom, fiz um super resumo do que foi essa experiência, mas eu digo que ela segue ecoando em mim porque eu acho ela replicável, né, em diferentes contextos e em diferentes setores que possam abrir a sua estrutura para que um outro empreendedor possa fazer uso na operação, tanto em momentos de urgência, mas, enfim, né, dentro dos grandes desafios de empreendedoras e empreendedores que temos. Juliana, conta um pouco como é que foi essa iniciativa, né, essa abertura do teu espaço para o empreendimento da Roberta. O Limão Bergamota sempre teve no seu propósito acolher. E quando veio a enchente, eu e a Roberta, a gente estava participando de um grupo, tá? A gente estava tentando, na verdade, formar um grupo de diversos donos de cafeterias, tá? Existem muitas mulheres nos cafés especiais de Porto Alegre, mas eu acho que a única que é exclusivamente tocada por empreendedoras solos somos nós duas. E aí, quando eu soube que o Lacabane teve que fechar, eu logo pensei, preciso fazer alguma coisa para a Roberta. A Roberta não pode fechar. O Lacabane estar sem acesso é uma coisa, agora a operação dela. E aí, acordei um dia de manhã, já disse, a Roberta tem que ir lá para o Limão, é onde ela agora conseguiria operar. Existe toda uma mensagem quando a gente segura uma mão da outra, que a gente está segurando também uma equipe da outra, né? E acho que isso foi o que me moveu, assim. Roberta e sua equipe têm que continuar, elas estão vivas, elas estão seguras, então vamos fazer alguma coisa. E aí eu liguei para a Roberta, convidando ela para... Vamos embora.
E daí, então, vou pedir para a Roberta falar de como é que foi esse convite, né, e a estruturação disso, aceitar, que impacto teve isso também, não só em termos de incentivo, mas inclusive de operação e faturamento para vocês que precisavam desse recurso naquela hora. Bom dia a todos. Primeiro, acho que é importante esclarecer que o imóvel onde é minha cafeteria também é minha casa, né? Então, o empreendimento fica no primeiro andar e eu moro em cima. Então, quando eu fui obrigada a sair de casa, com a água já estava adentrando, assim, o imóvel, a gente fica muito desnorteado, assim, né? Sem completa noção do que fazer. E a Ju foi muito rápida, assim, acho que foram poucos dias depois, ela fez essa ligação e a gente conversou. Então, no início eu fiquei meio assim, tá, mas como é que vai funcionar? Enfim, fiquei preocupada para entender logisticamente como é que a gente ia fazer isso funcionar, porque eu acho que uma coisa que poucas pessoas têm acesso, quem não é da área, é que a operação de um estabelecimento comercial, principalmente uma cafeteria ou um restaurante, ela é um tanto complexa, né? Não é simplesmente, né? E a Ju falou, não te preocupa, né? Isso não, a gente vai dar um jeito para fazer isso acontecer. E eu tava numa época que eu só queria receber, né? Eu precisava receber o apoio e o carinho das pessoas. E foi muito importante, foi crucial, eu acredito, para o Lacabani estar aberto hoje, que a Juliana tenha estendido essa mão, não só pelo faturamento, que na época foi expressivo e importante. A Ju pode me corrigir se eu estiver errada, mas foi um faturamento, assim, de final de semana muito, né, positivo e significativo comparado aos outros finais de semana da casa. Muitas pessoas em Porto Alegre queriam ajudar, né? Eu pude ter contato com os meus clientes, que eu não podia ter porque não tinha o meu espaço físico, mas com os clientes, conhecer os clientes da Ju, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas que a gente não conhecia queriam nos ajudar. Então, mas não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista principalmente psicológico, né? Da gente se sentir acolhido e, assim como a Ju falou, entender que a gente não tá sozinho. Então, hoje, olhando para trás, né? Já faz aí quase mais de 6 meses que a gente passou por isso. Foi crucial para que a gente continuasse. E além da Ju testemunhar, eu posso dizer, porque eu sou vizinha do Limão Bergamota, e aquele dia tinha toda uma situação que eu não conseguia ficar no café, mas fiz questão de dar uma passadinha, fui lá comprar o meu docinho e realmente estava lotada a operação do Limão Bergamota. Foi até porque a população de Porto Alegre estava muito mobilizada em colaborar do jeito que fosse naquele momento de inundação. Você que está nos ouvindo certamente recorda, né? Volta um pouco e lembra do que foi a disposição em tentar resgatar a nossa cidade. Que bom que hoje, mais de 6 meses depois, a gente consegue ver uma série de estruturas recuperadas. E agora há pouco a gente tinha um comentário, inclusive com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostrando um otimismo nesse final de ano, com recuperação. Como é que vocês estão vendo este final de ano de 2024 dentro das suas operações? Juliana. Bom, o Limão Bergamota, desde a enchente, né, exatamente por a gente ter sido preservado, a gente acabou abrindo portas para muitas ações e a gente cativou novos clientes. Então, desde do período das enchentes ali, maio, junho, até agora o nosso faturamento tem estado estável, mas positivo, assim, comparados com o início do ano e meses anteriores, sim, eu acho que as pessoas estão ressignificando seus consumos e o consumo fora de casa começou a ter um peso no orçamento de momentos de lazer e confraternização. Então, a gente continua com uma projeção positiva até o verão, até o começo do verão, quando, claro, Porto Alegre acaba tendo uma diminuição. O feriado esse foi um que a cidade esvaziou e assim mesmo a gente conseguiu preservar o nosso faturamento com eventos, a gente está usando muito a nossa criatividade para atrair cliente e isso tem dado bons resultados.
E Roberta? Eu até agradeço, assim, acho importante esse espaço para a gente falar aqui do Quarto Distrito. Eu tenho conversado muito com empreendedores aqui da região também. Para a gente que passou, que foi diretamente afetado pela enchente, né? Teve água dentro dos nossos estabelecimentos. O que eu tenho visto e conversado muito é que o movimento ainda não retornou àquilo que ele era antes da enchente, né? E o que a gente entende, o que eu entendo principalmente é que eu sou uma cafeteria de bairro, né? Eu sempre tive muitos clientes fiéis demais, só que a maioria dos meus clientes também foram afetados. Então, quando eles vêm aqui, a gente conversa, o que eu vejo é justamente não tem tanta disponibilidade no orçamento de estar na cafeteria como antes estava, né? Continua frequentando, mas em menor frequência, né? Em menor quantidade. Então, assim, eu acho muito importante que isso seja falado, que aqui onde a gente foi diretamente afetado, a enchente ainda não acabou. A gente ainda sente muito. Tem gente que ainda não voltou depois da enchente, né? Eu tenho cliente que ainda não voltou para casa. Porque a casa foi afetada, porque teve que fazer obra na casa inteira, né? Enfim. Então, a enchente ainda não acabou pro lado de cá, né? A gente ainda tá vivendo as consequências daquilo que aconteceu em maio. E isso se reflete no meu movimento. Sim. Passando aqui a minha colega Larissa Har para mais uma pergunta. Bom dia, gurias. E primeiro, parabéns pelo dia, então, do empreendedorismo feminino, né? Mas, então, pegando como gancho aqui a tua fala, até mesmo, Roberta, que trouxe que a enchente ainda não acabou no local onde tem a tua residência e também o teu café. Como é que foi, né, agora esses passados 6 meses, essa articulação com o poder público, né, que durante a enchente foram vários projetos, vários programas, vários incentivos financeiros também para a retomada de muitos locais. Tu conseguiu ter algum acesso? Como é que foi, assim, para conseguir esse dinheiro que os governos de várias esferas prometiam e muitas vezes acabava não chegando ou demorando muito tempo para chegar? Te ajudou bastante nisso ou não? Sim, foi crucial também, assim como o apoio da Juliana ali em maio, logo que aconteceu, né, que a gente começou falando hoje aqui. Os apoios financeiros do governo foram cruciais para que a gente continuasse aberto até hoje, assim. Teve um auxílio financeiro pontual do governo federal e a gente teve acesso ao Pronamp também, né? Calamidade, que eles chamaram, que foi o Pronamp direcionado para os negócios que foram diretamente afetados pela enchente. E sim, a gente conseguiu, e isso foi muito importante. Sim. Isso continua sendo muito importante, mas apesar disso, é importante para a gente dizer cada vez mais e contar para as pessoas que os efeitos, né, de uma calamidade pública como a gente viveu, eles se arrastam pelo tempo, né? Eles não são pontuais, assim, né, aconteceu, agora a gente vai dar um auxílio aqui e tudo bem, a vida que segue, né? Porque não é homogêneo, né? Cada parte as consequências, elas perduram pelo tempo, né? E quem passa por aqui pelo meu território consegue ver isso nas paredes dos edifícios e dos estabelecimentos que ainda tem marca de enchente, né? De 6 meses depois, isso ainda não foi olhado para isso, né? Então a região ainda está, e eu acredito que ainda vai levar um tempo para a região se restabelecer e voltar a ter. O Quarto Distrito era uma região que estava crescendo muito, né? Tinha bastante movimento e visibilidade. Eu acredito que ainda vai um tempo para a gente conseguir retomar aquilo que a gente estava antes da enchente, né? Enfim. Importante que a gente atualize realmente esse olhar. E para fechar, eu gostaria de ouvir de cada uma de vocês, brevemente, sobre a escolha pelo empreender, porque eu sei que vocês têm áreas, né, de atuação, de formação, passagem pelo meio corporativo, e por que decidiram empreender. Juliana?
Bom, eu vim de 18 anos do mundo corporativo, né? E chegou um momento da vida ali que eu comecei a pensar quais eram meus propósitos de vida, né? O que que me moviam diariamente. E quando eu encontrei que era fornecer alimentação saudável, principalmente focado nos jovens, né? Eu disse, bom, não vou encontrar isso em outro lugar que não no meu próprio lugar. Também sempre trabalhei muito longe de casa, né, e com filhos adolescentes, então eu fiz a opção de empreender, trabalhando com alimentação saudável, sem uso de ultraprocessados, pertinho de casa. Então acho que isso foi o que me moveu e o que me move até hoje. Roberta Faleiro. Eu também, né, sou advogada de formação, morei fora de Porto Alegre durante um bom tempo, assim, e quando eu retornei por conta da pandemia, meio assim, desnorteada, sem saber o que fazer, eu optei por empreender, visando também, como a Ju pontua sempre, né, o propósito, que eu acho que é o que nos move, de criar um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar e que isso fosse regado a bons cafés e, consequentemente, a boas comidas, né? Mas é proporcionar um espaço diferente, um refúgio urbano, onde as pessoas pudessem criar encontros. Eu acho que o que mais me motivou foi criar um espaço onde várias coisas são possíveis, né? Então, vários momentos, vários tipos de encontros são possíveis. Hoje a gente tem uma operação de pizza artesanal, a gente tem encontros de conversação em inglês, em clube do livro, tem encontros de jogos de tabuleiro, enfim, então vem aí também outros tipos de roda de conversa. Então é um espaço bonito, seguro, gostoso de estar, que oferece com produtos, né, de boa qualidade para serem consumidos, mas que também oferece a oportunidade das pessoas se reunirem. A gente vinha da pandemia e a gente estava muito viciado na tela, né? Então, como é que a gente retorna Proporcionar os encontros, né? isso para o presencial e tem um momento gostoso de conexão humana uns com os outros, né? Então, era isso que me motivou e que me motiva ainda a continuar e a ter ficado no território, mesmo depois de ter sido afetado. Obrigada, Roberta Faleiro. Obrigada, Juliana Sleutes, pelo depoimento que dão aqui, que ilustra o tempo que vivemos, os desafios atuais, né? Que é a nossa questão da inundação, mas também a inspiração e muito do que traz das peculiaridades do empreendedorismo feminino. Um bom dia, uma boa semana para vocês. Muito obrigada. Bom dia.